Quando Maria agora estava grávida, ela agora recebeu ali a ação do Espírito Santo, ela ficou grávida, e foi dita a ela que a sua prima Isabel estava grávida. Também um milagre de Deus, mas não a ação direta do Espírito Santo fazendo filho ali, Isabel. Não, é filho de Isabel e Zacarias, avançados de idade, mas uma ação, um poder de Deus envolvendo ali para que eles pudessem gerar aquela criança. Então é dita Maria, ela vai visitar Isabel, que já estava no seu 6º mês de gravidez. Então vamos ver que quando Maria vai ali, apresenta uma saudação a Isabel, ela sentiu que aquela criança teve uma manifestação do Espírito Santo naquela criança. E veja só que naquela ação ali do Espírito Santo, Isabel profetizou. Ela disse, como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Então foi revelado a ela que Maria estava grávida, sua prima, e era o Salvador que iria nascer através dela. E teve a revelação também que é o filho de Isabel, que é João Batista, era o precursor, ele falaria exatamente dessa vinda do Messias. Então veja só que houve ali uma ação do Espírito Santo, houve até profecia, revelação. Então nós vamos ver que a ação do Espírito Santo foi reconhecida, foi vista, e Lucas relata isso bem claramente. Nós vamos ver depois também, seguindo para frente, sempre a narração da ação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. É muito importante isso para nós. No contexto que nós vivemos hoje, é importantíssimo nós reconhecermos a presença do Espírito Santo. Imagine um ser, Deus mesmo, morando dentro de nós, e muitas vezes nós não falamos com Ele, não reconhecemos a sua presença, não consultamos nada a Ele, não aprendemos nada dele. Uma pessoa que mora dentro de nós. Então nós devemos reconhecer, devemos aprender com Lucas a reconhecer essa ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo o que acontece. Pois Deus não faz nada na terra sem a ação do Espírito Santo. Jesus não cura sem a ação do Espírito Santo. Jesus não salva sem a ação do Espírito Santo. Então é necessário reconhecermos essa presença do Espírito Santo, ensinarmos mais a respeito do Espírito Santo, darmos mais valor ao batismo do Espírito Santo e buscarmos os dons do Espírito Santo para que a igreja viva da maneira que tem que viver, para que as pessoas saibam que Deus está vivo e que Ele opera maravilhas. Devemos procurar melhorar a vida das pessoas, e isso pela ação do Espírito Santo. Nós vamos ver também que Lucas fala lá a ação do Espírito Santo. Ele vai falar aí tanto de Simeão como de Ana. E vai falar da ação do Espírito Santo sobre a vida desses e da revelação de Deus para que eles conhecessem o Salvador, o Messias. Na parte 2 aí nós temos o anúncio do nascimento de Jesus. Tópico 1, Zacarias e Isabel. Tópico 2, José e Maria. Tópico 1, então, Zacarias e Isabel. Em sua narrativa dos fatos que precederam o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas diz que o sacerdote Zacarias havia entrado no templo para ofertar incenso. Lucas 1:9. A queima do incenso fazia parte do ritual do templo e ocorria no período da manhã e à tarde. Êxodo 30, versículo 1 a 8 e 1 de Reis, capítulo 7, versículo 48 a 50. Foi durante um desses turnos que um anjo de Deus apareceu a Zacarias para informar-lhe que a sua oração havia sido ouvida pelo Senhor e que a sua mulher, embora já não fosse mais fértil, geraria um menino cujo nome seria João. Lucas 1:13. João, o Batista, nasceu para ser o precursor do Messias, anunciando a sua missão. Ele seria a voz do que clama no deserto e precederia o Senhor, preparando o seu caminho. Lucas 3, 4 e 5. Então veja bem, Zacarias, um sacerdote, ele escolhido, a turma dele era naquela época. Então ele foi escolhido para oferecer o incenso, que todos os dias, de manhã e à tarde, era oferecido ali, lá no lugar santo. Não era no Santo dos Santos lá dentro. Tem gente que pensa que
que Zacarias entrou lá dentro do Santo dos Santos para ali ofertar ali o sangue. Não, Zacarias não era o sumo sacerdote, ele não estava entrando lá, não era a época de entrar, o dia da expiação, nada disso. Ele estava fazendo ali aquilo que os sacerdotes faziam todo dia. Então o serviço ali tinha que manter ali a lâmpada, o candelabro aceso, tinha que ir lá cuidar dos pães da proposição, tinha que cuidar ali do incenso, do altar de incenso, oferecer incenso ali, aquele cheiro suave. Então era um serviço, ele estava prestando, era ele que tinha que fazer aquilo naquele dia. Então era a sua turma de sacerdotes que estava ali. Imagine, ele esperou aquilo a vida inteira, porque era tanto sacerdote que tinha as suas turmas pré-determinadas, tudo organizadinho, que dia que entrar, quando entrariam. Muitos morriam antes de entrar, muitos não tiveram oportunidade, viveram a vida inteira, não tiveram oportunidade de entrar. Mas era ali, então, um dia especial para Zacarias. Ele teve a oportunidade de chegar lá para oferecer o incenso. E quando ele faz isso, ele tinha um pedido, sempre ele tinha um pedido nas suas orações, ele queria ter um filho. Nunca tinha tido um filho. Ele e a sua mulher Isabel. Então, naquela hora o anjo chega e diz para ele: olha, você vai ter o filho, a sua oração foi ouvida, você vai receber a bênção de Deus. E ele fica admirado, ele até duvidou, tanto é que o anjo disse que ele ia ficar sem falar, porque ele não acreditou na verdade, ele ficou admirado com aquilo. A maioria das pessoas ora e pensa que Deus não está ouvindo. A maioria das pessoas não tem fé que Deus está ouvindo a sua oração. E é o que aconteceu com Zacarias. Ele pedia, mas não acreditava que ia receber. Estava muito velho já, sua esposa também. Não acreditava mais que poderia ali dele nascer um filho. Então ele ficou na dúvida. E foi comunicado a ele: esse filho é um filho especial. Ele vem com uma tarefa, uma missão para cumprir. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele é aquele que as pessoas diziam: vem aí um Elias, outro Elias. É esse, João Batista. Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir, que estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Ele que chamaria o povo ao arrependimento para que Jesus chegasse e apresentasse a eles a salvação e eles se convertessem. E veja bem que Zacarias não pôde escolher o nome do seu filho. O nome foi determinado. O nome dele será João. Então foi bem claro. E ele foi conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas nas águas. E esse batismo era um batismo de arrependimento de pecados. Era um batismo que a pessoa se arrependia e se preparava agora para receber o Messias. Então a função de João Batista era apresentar Jesus, a vinda de Jesus. E ele pregava então o arrependimento. Então ele dizia sempre: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele apresenta Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele cumpriu a sua missão. Tópico 2, vamos ver José e Maria. Cerca de 6 meses após o anúncio do nascimento de João Batista, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, lugar onde morava José e sua noiva Maria. Ela era uma virgem e estava noiva de José. O anúncio de que ela geraria um filho, sem que para isso fosse necessário haver intercurso sexual, deixou-a apreensiva. Lucas 1,34. O anjo informa-lhe que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder de Deus a envolveria com a sua sombra. Lucas 1,35. Aqui está o milagre da encarnação. O Filho de Deus fazendo-se carne, a fim de que, através desse grande mistério, possamos alcançar a salvação. João 1 e 14. Então veja só que quando Isabel está aí fazendo o seu 6º mês de gravidez, então o anjo do Senhor vai até Maria, que estava lá em Nazaré. Ela estava noiva de José. Ela era virgem.
E ali então o anjo vai levar a proposta de Deus a Maria, para que o plano de Deus se cumpra, que nasça então o Messias. A palavra de Deus diz que Deus não fará nada na terra sem antes consultar os seus profetas, comunicar a eles, aos servos de Deus, o que vai acontecer. E nós vamos ver que Maria era uma serva de Deus, e nós vamos ver também através das suas palavras que era uma mulher que entendia a palavra de Deus, ela estudava realmente a palavra de Deus. Então quando ela fala aquela poesia, né, conhecida como Magnificat, que ela magnifica a Deus, adora a Deus, exalta a Deus, então nós vamos ver que ela tem um alto conhecimento da palavra de Deus, e nós vamos ver que uma mulher escolhida por Deus, porque Deus via nela essa pessoa que teria crédito para nascer o seu filho, não poderia ser qualquer pessoa. Então veja só, que é enviado a ela a mensagem então de que o Messias viria e nasceria através dela. Mas ela diz, mas como vai ser isso? Eu sou noiva, sou virgem, não tenho relação sexual com homem, como é que vai nascer? Então o anjo diz para ela, olha, você vai conceber do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então o Espírito Santo, quando o anjo está falando que Maria diz que faça-se em mim a vontade de Deus, ela então está autorizando isso a acontecer. Então o anjo falando a palavra de Deus é a semente de Deus. A semente penetra o útero virgem de Maria. E ela então concebe e fica grávida. E ali a vida vai ser gerada. Jesus vai nascer ali como homem. Embora não seja filho de outro homem. Vem da semente de Deus. Mas nasce como homem, como qualquer outro homem. Em João 10, Jesus diz bem claro, né? Aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, esse é o pastor das ovelhas. Como é que nós entramos no mundo? Todos nós nascemos filhos de uma mulher. Então Jesus entrou pela porta, a porta do nascimento físico, através de uma mulher. Ele entrou aqui no mundo para nos salvar. E ele diz, olha, aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. Ou seja, Satanás não nasceu aqui como homem. Ele foi expulso do céu e caiu aqui. Esse é ladrão e salteador. Agora o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, é Jesus. Esse entrou pela porta no curral das ovelhas. Ou seja, no mundo, ele entrou de que maneira? Como homem, nasceu do nascimento físico, nasceu de uma mulher. Então Jesus nasce como homem, vai viver como homem e vai morrer por nós na cruz do Calvário como homem. Na parte 3 nós temos então o nascimento de Jesus e os camponeses. Tópico 1, a nobreza dos pobres. Tópico 2, a realeza do Messias. Tópico 1 então, a nobreza dos pobres. É um fato de fácil constatação o destaque que os pobres recebem no Evangelho de Lucas. Quando deu início ao seu ministério, Jesus o fez dizendo as seguintes palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4,18. Os pobres faziam parte das bem-aventuranças de Jesus. Lucas 6,20. Pobres são os carentes tanto de bens materiais como espirituais. No anúncio do nascimento de Jesus, um anjo do Senhor é enviado especialmente aos camponeses pobres que pastoreavam os seus rebanhos no campo. Jesus veio para todos, independe da condição social. O Filho de Deus dedicou toda a atenção às minorias do seu tempo, as mulheres, as crianças, os gentios, leprosos, etc. Ele chegou a ser chamado de amigo de publicanos e pecadores, pois estava sempre perto dos mais necessitados. Como igreja do Senhor, temos atendido aos desvalidos em suas necessidades? Será que temos seguido o exemplo do Salvador? Como sal da terra e luz do mundo, precisamos revelar Cristo aos carentes e necessitados, pois eles conhecerão o amor de Cristo mediante as nossas ações. Glória a Deus. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque até em muitas cidades do interior, as pessoas deixam de se converter, deixam de congregar na igreja evangélica, porque aí existe uma seita, existe uma religião que adora imagens por aí, existem outras religiões que dão para eles, às vezes, uma cesta básica, uma roupa para vestir, uma coisa. Então, se eles saírem de lá,
eles não vão receber mais isso, porque a igreja evangélica não dá